Ok, então vamos lá, vamos direto ao tema. O tema Doenças foi. psicossomáticas dentro da comunidade africana. Força! Ó, doutora, de onde é que vem esse gosto pela psicologia? Olá, olá. Bem, o gosto pela psicologia veio do facto de eu ter precisado de uma psicóloga quando eu era mais nova. Houve momentos em que eu estive mal, estava com sintomas de depressão e tudo mais, ansiedade, e precisei procurar ajuda. E gostei daquilo que foi feito comigo. Gostei da terapia, gostei de. Fiquei impressionada com o facto de ter conversado com alguém que, através de técnicas muito específicas que ela foi aplicando, né, ao longo das sessões, conseguiu fazer-me entender o que se passava comigo, encontrar caminhos próprios para eu resolver os meus problemas e dar-me ferramentas para que eu me sentisse melhor. Uh, e foi impressionante. Eu achava que ir a um psicólogo era só chegar e falar, desabafar, que não ia ser muito diferente daquilo que eu já fazia com as minhas amigas. Mas foi muito, muito surpreendente. E também com a experiência de vida que eu fui tendo, sempre fui um bocadinho conselheira dos meus amigos. E a dada altura eu comecei a pensar o que é que eu quero realmente fazer. Eu tive imenso tempo sem saber bem que curso é que eu queria. De início pensava em fazer a gestão de empresas, mas depois eu vi que aquilo era algo que eu estava a tentar seguir mais para seguir a vontade dos meus pais. Então fiquei aí um tempo a viajar, a fazer outras coisas. Quando eu decidi que queria mesmo fazer uma formação superior, fui ver o que é que eu gostava de fazer, porque já que era algo que eu ia ter de investir tanto tempo, tinha que ser algo que me desse prazer. Exatamente. Então eu disse, por que não psicologia? Pensei em letras, porque eu também gosto muito de escrever, mas quando eu fui ver o conteúdo didático do curso de letras, eu achei aquilo muito aborrecido, muito. Eu não ia ter interesse o suficiente para concluir aquela formação. Então eu fui ver o conteúdo do curso de psicologia, fui ver aquilo que ensinavam nas disciplinas e tudo, e achei aquilo bastante interessante, porque era ciência, era compreender a mente humana e como eu sou muito curiosa, eu disse, está aqui, é isto. Eu vou aprender como ajudar os outros de forma profissional. Então eu quis basicamente fazer pelos outros aquilo que foi feito por mim. Então juntei a minha curiosidade para com a ciência e com as tendências naturais que eu já tinha, né, da minha personalidade, e saiu aí o gosto pela psicologia. Se a doutora não fosse psicóloga, o que é que eu gostaria de ser? Eu não seria mais nada. Nada. Não, porque há Eu, sempre eu, um eu seria receio. psicóloga de qualquer das maneiras. Tipo assim, Uhum. estás a ver quando tu estás a fazer algo que tu não sentes que é trabalho? Ok, fazes por gosto. Exato. Para teres noção, quando eu comecei a exercer, eu tinha vergonha de receber. Eu Mas porquê, sentia-me doutora? constrangida quando as pessoas iam pagar a consulta, porque eu ficava tipo, poxa, mas isso é tão bom que até parece injusto que as pessoas me paguem para fazer isso. A sério, houve ali os momentos de crise no início que não foi fácil, só para tu veres o quanto é algo que eu amo. Então, pronto. Eu tinha que ser psicóloga, ou na última das hipóteses, escritora, vá, que é algo que eu também, Também. Não, mas isso por é. aí. Vamos direto ao assunto, ao tema, né? Por que a doutora acha que a doença psicomática é um tabu ainda na nossa sociedade? As doenças não são apenas psicossomáticas, né? Porque quando nós falamos de doenças psicossomáticas, estamos a falar de patologias que não são tão reais quanto isso, né? E que se manifestam no nosso corpo. Aquilo que começa nas emoções e manifesta-se, aliás, no físico. As doenças mentais acabam por ser um pouco predominantes na comunidade africana, primeiro por motivos históricos, né? Nós já temos um historial, pelo menos nos últimos séculos, não foi sempre assim, mas nos últimos séculos, por causa das atrocidades que aconteceram durante a escravatura,
houve muitas mutações genéticas. Ou seja, o trauma passa através do nosso código genético. Então, nós já temos uma tendência a manifestar certas sintomatologias de traumas que nós não vivemos, mas que os nossos avós ou bisavós viveram. Por aí. Segundo, porque pelo facto de estarmos constantemente em situações de desvantagens económicas, laborais e tudo, todas essas situações são estressores, são situações que te colocam numa pressão mental muito superior a outras pessoas que não passam por essas dificuldades. E isto eu digo não só em relação à população africana, mas a outras minorias que estão em contextos onde não é o seu povo que domina aquela economia, então eles são constantemente a ser prejudicados. Então, qualquer povo que esteja numa situação em que é imigrante e o próprio sistema, a estrutura do país não ajuda a que a pessoa vá adiante, vai ter uma tendência maior a apresentar dificuldades a nível psicológico e emocional, porque o seu próprio contexto não o ajuda. Isto só para começo de conversa. Mas ok, voltando à comunidade negra. O facto de nós acharmos que cuidar da saúde mental ainda é frescura, que psicólogo é para malucos, que vais falar dos teus problemas para quê se não resolve. Ainda há muita ignorância em relação àquilo que é o papel da terapia, o que é que o psicólogo faz, o que é que o psiquiatra faz. E o facto de nós não reconhecermos a necessidade dessa ajuda é que nos coloca numa situação de desvantagem. É como se tu tivesses diabetes e as pessoas dissessem, olha, tu não precisas de ficar tão debilitado, podes tomar insulina. E tu dizes, não, eu não preciso de insulina. Eu sozinho vou mentalizar que eu estou bem. E a qualquer dia dá-te uma crise e tu morres. Porquê? Porque a medicação sempre esteve ali, mas tu recusaste a tomar. E o problema da saúde mental é que, como são dificuldades invisíveis, as pessoas olham para ti e não identificam logo que tu tens essa patologia. Se não é visível, não é real. E isso é uma grande mentira, porque tu és a saúde do teu cérebro. Se o teu cérebro, que é um órgão como todos os outros, aliás, é o mais importante, que é o que controla tudo. Se o teu cérebro adoece, como é que tu vais estar bem? Mas o resto não. Entendes? Para tu teres noção, quando uma pessoa passa por repetidos traumas, o cérebro chega literalmente a inflamar. Estás a ver quando tu bates com o joelho e o joelho fica inchado? Sério? Por acaso não. Exatamente, há inflamação cerebral devido a repetidos traumas. Acontece. E depois como é que podemos curar esse. A inflamação cerebral vai precisar de medicação, vai precisar de suplementos, vai precisar de terapia, vai precisar de muita coisa, exercício físico, uma série de variáveis que têm que ser incluídas na recuperação. Por isso, o que é que tem que acontecer? Tem que se falar mais sobre o tema, tem que se mostrar o que se passa, assim, com imagens mesmo. Quando dizem, eu até faço um desenho, sim, é preciso às vezes fazer desenho para que as pessoas entendam que é algo que é real, que não é brincadeira e que nós não precisamos de levar só a sério quando a pessoa chega ao ponto de se suicidar. Ou algo assim. Mas eu acho que na nossa comunidade as pessoas preferem cuidar do corpo do que a mente. É que eu digo, a mente é mais importante. Se tu não estiveres bem psicologicamente, o resto não funciona. Pois, o problema é que cuidar do corpo não resolve nada. Tipo assim, cuidar do corpo como assim? É que nem com a saúde, até com a saúde nós africanos conseguimos ser negligentes. Tu dizes a um africano, tens que reduzir o sal. O quê? Eu gosto de comida bem temperada. Nunca, não me matou até hoje, não vai me matar. Então, nós somos um bocadinho cabeçudos. Pois, é complicado. Assim. Não é fácil trazer informação nova ao negro, ao black. Vamos ser sinceros.
Quando alguém traz alguma informação nova, as pessoas olham tipo, mas quem és tu? Quem és tu para me ensinares alguma coisa? Olham-te de cima a baixo, desdenham. Se não é alguém importante, conhecido ou que tem dinheiro, o que a pessoa tem a dizer é desdenhado, verdade ou mentira? Isto é verdade, realmente. Eu acho que a única forma também de, pronto, de começarmos a tratar o assunto é, se calhar, falar mais, ter mais conversas, mais, mesmo na televisão ou algo assim, ter programas assim que, onde podemos falar e desmistificar um pouco essa ideia, né? De que psicólogos não é só para malucos. Eu É acho que que é a ideia a que tem, psicologia, não tem que ser assim. a psicologia basicamente é tu fazeres manutenção da tua saúde mental. Tipo, tu nunca vais ser mais do que a tua mente. Nunca. E o cérebro é tão importante que quando alguém sofre um acidente, só se desiste literalmente da pessoa quando aparece morte cerebral. Mesmo quando o coração para de bater, a pessoa não é logo declarada morta, mas quando há morte cerebral é o fim da vida. Porque é aqui. Está tudo aqui. Vamos começar só por aí. É questão de lógica ou não? É. Então, Se começarmos a ver de uma forma mais normal, quem sabe aí as pessoas vão começar a se tratar. Porque às vezes podemos estar com alguém. Eu posso estar aqui a conversar com vocês. Às vezes posso estar triste ou posso estar a passar uma situação que, pronto, se calhar ninguém vai dar conta, mas eu primeiro para pedir ajuda, para ser ajudada, tenho que, pronto, pedir ajuda também. E as pessoas também que estão do meu lado têm que também estar mais atento. Tentar incentivar-me a pedir ajuda. Olha, tu não estás bem, tenta procurar um psicólogo ou algo assim, que é para ver se resolve um pouco o assunto. E o que é que acontece? Imagina, acontece aquelas pessoas que, pronto, tu vês, dizes mesmo que, pronto, estão deprimidos ou estão com coisa. Mas só que eles, quando recusam ajuda, como é que nós podemos fazer para é ajudá-los? assim, as pessoas não podem mudar aquilo que elas não reconhecem. Se a Pois. pessoa à partida não admite que tem uma dificuldade, que tem um problema, tu não a podes forçar. Tu podes dizer, olha, não há vergonha nenhuma em ter ajuda porque tu és simplesmente um ser humano. E é normal a pessoa se cuidar. Porque normalmente quando a pessoa diz, ok, ter ajuda, parece que quem está a ouvir sente-se automaticamente diminuído. Ter ajuda, como se fosse a pedir esmola, como se fosse rebaixada, ter ajuda, como se eu fosse algum drogado, que não sei o quê. As pessoas interpretam de uma forma muito enraizada na rejeição, entendes? De dor, tu notas pela reação da pessoa que tem ali coisa mal resolvida. Qual é o problema de ter ajuda? Qual é que é essa defesa toda do ego? Quando as pessoas agarram-se tanto assim ao seu ego, ao ponto de terem dificuldade em admitir que precisam que alguém as oriente, tu vês que é uma pessoa mal resolvida. Logo aí, pronto. Quando a pessoa diz eu não quero, eu não quero, eu não quero, não insistas. Se calhar podes é dizer, olha, experimenta, se não gostares, nunca mais voltas. Pronto, a pessoa vai. Quem sabe ela vai ver que não tem nada de mais e que até gostou de conversar, sentiu-se mais aliviada, e aí ela volta. Mas agora quando tu dizes assim, não, tu tens de ir, porque não sei o quê, dependendo também da forma como tu falas, se a pessoa já está mal, ela já está na defensiva. Então tem que se tomar muito cuidado com a forma como se sugere terapia, né? Acho que é só uma sugestão, pronto. Mas nesse aspecto podemos desmistificar um pouco o trabalho, né, dos psicólogos. Quem sabe se as pessoas, pronto, saberem um pouco como é que, o que é que os psicólogos fazem, pronto, quem sabe assim vão começar a experimentar, né? O que eu digo, primeira coisa é experimenta. Se não gostares, já tá, não voltas. Por exemplo, se fosses tu, dá-me um exemplo de uma coisa que te faria ir a um psicólogo. Imagina, eu vou dar um exemplo agora. Quando o meu filho nasceu, na altura foi aquelas mudanças do corpo, o bebê também na altura, os primeiros dias foram horríveis. E pronto, chegava a altura, epá, graças a Deus, aos meus amigos e a minha família também que me apoiaram muito, chega uma altura que epá, estás tipo, estás maluco e às vezes não sabes o que tu queres, ficas mesmo mal, pelo menos isso do início me afetou. E Uhum. pronto, não podia ajudar porque também, graças a Deus, tive pessoas ao meu lado sempre pronto me ajudar a me dizer, não, isso é normal, depois com o tempo vais começar a habituar e pronto. Sim.
Sim, tiveste uma queda hormonal forte, né? No pós-parto e sentiste essas mudanças. Por exemplo, lá está, tu não te sentes bem contigo mesma e tu queres falar com alguém que é neutro, que tu não tens que te preocupar sobre o que a pessoa vai pensar sobre ti, se te vai julgar, sabes que o que tu vais falar não vai sair do gabinete, né? Por questões de confidencialidade. Então, essas bases já facilitam a conversa. Já para início de terapia já ajuda. Além de que não é só um desabafo. O psicólogo não vai simplesmente receber a informação e dizer, sim, imagino que seja difícil. Ele vai transformar a informação que tu estás a dar e vai te dar retorno, vai te ajudar a organizar os teus pensamentos, a identificar quais são os padrões de pensamentos desajustados que te estão a prejudicar, quais são as tuas crenças, quais foram os fatores precipitantes das crises, fatores de manutenção, enfim, há muita coisa. E dependendo do quadro clínico, ele vai selecionar metodologias de intervenção adequadas a ti. Porque são coisas que são feitas e não é de forma aleatória. É tipo, como é que eu ia te explicar isto de outra maneira? É ciência. É a mesma coisa que leva alguém a ir a uma farmácia e comprar um anti-inflamatório. Está provado que aquele anti-inflamatório tem algum resultado, ok? Não é em 100%, mas a maioria é suficiente para que está aqui, ok? Isto resulta. É a mesma coisa com as formas de intervenção. Foram feitos inúmeros testes, muitas pessoas participaram da fase de experimentação e tudo mais, e foi chegando à conclusão que, dependendo da problemática, certas metodologias funcionam. Não com 100% das pessoas, claro, mas estás a entender? Então não é uma coisa que, vamos só falar, não. Há algo em específico que vai sendo feito contigo e que não é, é que é engraçado porque ao mesmo tempo que é ciência, não é uma ciência tão exata quanto isso, porque dependendo do teu estado hormonal até no dia, aquilo que tu vais tratar vai ter um certo impacto. Por exemplo, uma mulher que tenha tendência a ter a TPM mais forte, se ela tiver a tratar de algum trauma e naquele dia da sessão ela estiver prestes a ter o período, ela está mais sensível. Então, se calhar, a forma que ela vai filtrar a informação é diferente. No meio do ciclo, já não. Então, estás a ver, o ser humano tem muitas variáveis. Logo, tem que ser trabalhado de forma muito particular. Só que é interessante e pronto, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que é lindo. Não, eu também, por acaso, gosto da psicologia. É um ramo, é fascinante. Ô, doutora, também lançaste um livro agora, que é o Fênix. Podes falar um pouco do livro? Bem, muitas pessoas já me tiveram a perguntar. Então, o livro. Exatamente. Gente, Onde é que eu vou começa a ser escrever? sincera. Eu não sabia que lançar um livro tinha tanta burocracia. Gracia. Só que eu sou um bocadinho para o perfeccionista, então eu atrasei um bocadinho o lançamento porque eu queria ajustar algumas coisas e queria incluir mais da parte da psicofisiologia do trauma. Eu achei que era importante incluir um bocadinho mais isso. Então eu atrasei as coisas e disse não. Ok, ainda estamos em novembro, até dezembro o livro sai, mas eu quero que saia com tudo aquilo que eu acho importante. Portanto, se Deus quiser, 2020 não vai acabar sem o livro estar nas prateleiras, mas já está, já está. Já Já está estamos a quase. ver a paginação, essas coisas, a ver como é que vai ficar a impressão, então já está quase. Já está quase. Mas querias saber alguma coisa do livro em específico? Sim, exatamente o porquê que decidiu escrever esse livro, né? E de que. Eu decidi escrever o livro porque eu achei relevante falar de como, do quanto é possível recuperar daquilo que normalmente é considerado irrecuperável. Eu lá, nesse livro, eu explico sobre como se entra em vários tipos de trauma e qual os caminhos para sair desses traumas.
falo da minha experiência de vida particular e tem lá relatos muito fortes, que eu sei que muita gente vai ficar chocada porque tem ali coisas que ninguém imagina que eu Imagino. vivi, mas o bonito disso tudo é poderem ver que aquilo aconteceu e que não me matou. Estou aqui. Daí o símbolo da Fênix, né? Tu passares pelo fogo Né? dos traumas e das provações e renasceres, que foi o que eu tive de fazer várias vezes durante a minha vida, apesar de não ter muita idade, mas eu diria que tenho a bagagem emocional de uma mulher de 55 anos, pelo menos. E também quis mostrar que há esperança em sair de certos abismos, porque o que nós mais vemos agora, fora as outras mortes, né, por causas naturais e fisiológicas, são as mortes provocadas pelas dores na alma. Não, É o que está a matar mais. não tá mais, pois. Acho que fora o cancro, se não me engano, a segunda maior causa de morte no mundo tem sido o suicídio. Em alguns países, vá, em alguns países. Não estou a falar dos países de guerra e que há fome. Estou a falar assim, vá, em termos estatísticos por alto. Então, é importante falar da saúde mental, sim. É importante falar da saúde mental segundo alguém de origem africana, que costuma ser tabu, segundo alguém que teve contacto com vários tipos de cultura, porque eu conheci vários tipos de cultura. Eu nasci em Portugal, mas também já estive na Guiné quando era criança. A minha mãe é guineense, eu conheço a cultura africana, conheço várias vertentes da cultura africana, não só a guineense, mas a angolana, porque eu também tenho mistura angolana. E convivo muito com o pessoal de Cabo Verde, Moçambique, Santo Tomé, enfim, Então, entre conheço outras. muito bem. Epá, mas lá está, eu como é que eu ia te dizer? Tenho um bocadinho de tudo aqui. Então, eu quis juntar todas essas culturas. Ah, a cultura brasileira também, que eu adoro. Amo os brasileiros. Então, tem muita coisa que eu pude observar. Ao estar em contato com tantas nacionalidades, eu consegui ir extraindo um pouco de cada. E deu para juntar e ir tirando muitas conclusões. E também falo do ponto de vista da fé. Basicamente é a contribuição de várias vertentes na recuperação de um ser humano. E o interessante nisso tudo é que aonde a ciência para, entra Deus. Só que as pessoas normalmente pensam que a ciência e Deus são adversários, mas não são. Eu acredito que a ciência é simplesmente uma das demonstrações de quem Deus é. Só que como há muita gente que acredita que não dá para juntar as duas coisas, esse livro mostra e prova que sim, que dá. Ainda. Que as duas partes são importantes para recuperar o ser humano, porque nós não somos só carne. Nós também temos uma alma, temos um espírito. Então, aonde a parte natural para, tem que haver a introdução do sobrenatural. Eu penso assim, e eu sei que eu sou psicóloga e que os cientistas não falam muito disso, mas eu sou quem eu sou e pronto, já Também sabem o que a casa gasta. é bom também tocar-me nesse ponto. Acho que é importante, mas podes perguntar. Se fores deixando, eu vou falando. Não, podes ir falando. Eu- Não, é que eu simplesmente eu Mas acho o bonito doutor é casar muito, as o duas doutor é, ideias. é muito crente. Isso foi desde pequenina, foi do Não, mesmo pelos teus pais ou foi só começou? não, não. Eu conheci a minha fé, conheci Jesus há cerca de 10 anos. Não fui sempre crente. Eu, quando era mais nova, quando era adolescente, era católica, mas era aquela católica, né? De vez em quando convinha. Não era nada, na verdade, eu não era nada. Aquilo não era nada. Pronto, chegou uma altura que aquilo já não era suficiente, porque eu dizia que a igreja, mas era só por religiosidade, não era por ter relacionamento com Deus. Eu não sabia sequer o que era Deus. Ia lá para cumprir rituais de vez em quando, e era uma seca. Eu detestava, e acho que ainda não sou muito do gostar de acordar cedo. Então, ter que acordar cedo no fim de semana era o ó para mim. Não gostei, não gostei, durante muito tempo não liguei nenhuma àquilo. Um, e quis, tipo, saber mais, tipo, poxa, chega um ponto em que a vida, tipo, espreme-te tanto que tu clamas por uma ajuda E aquilo foi. sobrenatural, porque chegou uma altura em que a terapia já não era suficiente,
Eu fiz medicação antidepressiva porque a minha depressão era grave. Eu tinha impulsos suicidas e tudo o que possas imaginar. E a medicação já não era suficiente também. Noitadas e não sei o que não era suficiente. Namorado também. O namorado que eu tinha na altura também não me conseguia suprir, porque o buraco era muito profundo na alma. Mas a doutora sabe de Então, onde é que vai esse dos traumas que eu vivi, mestrado? dos traumas que eu passei, muitas coisas que foram acontecendo. Então chegou um ponto em que eu disse: se eu não tiver algo superior que me mantenha aqui, eu desisto de viver. E eu comecei a procurar realmente se Deus existe, eu quero saber. Sabe? Tá bom. Não, eu vivi muita coisa que depois tu vais ver no livro, mas é sinistro. Já estou curiosa. Já estou curiosa. A doutora tem que fazer o lançamento o mais breve. É, Uau. é sinistro. E chegou um ponto em que se não fosse por Deus, eu não ia querer continuar viva. Aliás, muitas vezes eu pensei, eu não estou aqui a fazer nada, eu preciso de me matar. E todos os dias eu tinha de me convencer a não fazer isso. Mas o que é que, por que é que a doutora sabe dizer o que é que leva uma pessoa a esse extremo, chegar a pensar nesse termo, a pôr fim à vida? A principal razão que eu encontro para o ser humano não, tipo, não se sentir presente neste mundo, Sim. falta de amor. Também A carência primária que eu vejo enquanto psicóloga é amor. E essa carência pode vir de várias maneiras. Pode vir de negligência, abandono, rejeição, maus tratos, abusos, enfim, vem de várias maneiras. Mas há certas coisas que tu passas que te convencem que tu não és amado ou que tu és um lixo. Pronto. E quando tu chegas a um momento em que tu sentes-te irrelevante, sentes-te mesmo, tipo, eu não estou aqui a fazer nada, tu queres morrer. E eu cheguei a esse ponto em que eu acreditava que eu só estava aqui para sofrer e eu estava cansada. Não conseguia encontrar razão nenhuma, não me sentia segura no meu próprio corpo, porque os sintomas dos traumas manifestavam-se. Eu não dormia. Cheguei ao ponto de quase ter anorexia mesmo. Acho que até tive um período em que eu estava anoréxica, porque eu não conseguia comer. Fiquei um palito. Depois fui ao outro extremo, ganhei imenso peso. isso. Foi assim, de tudo que tu possas imaginar mesmo. Comportamentos de automutilação. Eu queria me cortar para me sentir aliviada da angústia. Então, lá está. Eu conheci os traumas tipo por dentro e conseguir sair deles fez-me pensar, uau, eu preciso estudar a mente humana, porque o que aconteceu comigo impressionou-me. Então, é tipo, eu acho que eu acredito que eu posso ajudar outras pessoas a superarem muita coisa e a conhecerem-se, porque eu estudo a mim mesma e porque eu também fui superando essas coisas. Claro que não é um pacote onde toda a gente se encaixa, mas tu tens uma autoridade diferente sobre aquilo que tu vences. Tens uma unção, vá, tens um conhecimento diferente sobre aquilo que tu vences. E claro, tens que ter fundamentação científica, não é só dizer, ok, por exemplo, pessoas que estavam quase com o casamento destruído, conseguiram recuperar. Não quer dizer que vão ser terapeutas de casais. Eles têm que ter formação. Então foi isso, eu juntei a minha experiência à formação para transformar numa ferramenta. A doutora acha que qualquer pessoa que passa por um trauma mais tarde consegue ultrapassar esse trauma, independentemente do tipo de trauma que a pessoa possa ter passado? O que é que tu consideras ultrapassar? Pronto, tentar a pessoa fazer os passos com a pessoa mesmo, tentar, como é que eu posso dizer? Sim, tentar ultrapassar o trauma. É Tentar assim, superar. eu seria mesmo muito hipócrita se eu dissesse que não. Eu acredito que o ser humano tem uma capacidade de resiliência incrível. Incrível. Eu já vi coisas que tu olharias e dizias nunca que essa pessoa vai se levantar e a pessoa levantou. Não quer dizer que ela nunca mais vai sentir a dor daquilo que ela passou. Porque as pessoas às vezes pensam que recuperar de algo é nunca mais sofrer por aquilo. Não, de vez em quando tu vais sentir réplicas daquele sismo.
Tu vais sentir réplicas. Vai haver dias que tu vais sentir dor, vais sentir vontade de chorar, mas já não vais ficar prostrado, não vais ficar fechado no teu quarto semanas e semanas enclausurado na tua caverna. Superar não significa nunca mais sentir a dor. Significa que a dor já não te derruba. Ou pelo menos já não te derruba por muito tempo. Por isso, sim, é possível. Oh, doutora, também uma outra questão. Como é que podemos, imagina, superar ah, a morte de um doente querido? Como é que fazemos esse processo? Como é que podemos. O luto. O luto, exatamente, como é que podemos fazer o luto? Pronto, da melhor forma, né? Se é que existe. Ah, antes disso, pode só ver quanto tempo é que ainda temos? Onde é que eu Mas vejo? disseram que agora já Não não tem aparece, limite. não me aparece aqui o tempo, doutora. Se carregares aí onde diz direto, consegues ver quanto tempo é que estamos a falar. Em cima de onde diz direto. Ah, está a 35. Ok. Ok. Ah, como é que se recupera de um luto? Passando por ele, tens que sentir a dor da perda, tens que chorar. E há várias fases. Há a fase da negação, da revolta, raiva, dor, depressão, aceitação. E de vez em quando, né, dói outra vez. Mas o luto não é algo que, tal fulano morreu, nunca mais fiquei triste por causa disso. Tu nunca mais vais esquecer. O que tu vais fazer é aprender a viver com a ausência daquela pessoa. Aprender a viver com as saudades. De vez em quando vais ficar triste, podes dar por ti. Anos depois, um dia, a chorar de saudades. Mas a diferença é que já não estás a passar pela fase da negação novamente. A fase da raiva novamente, da perda. Só ficas um pouco triste. Choras. Porque há fases do luto que já não se repetem. Tem que acontecer para tu chegares à fase da aceitação. A partir do momento que tu chegas à fase da aceitação, que balança um pouco, porque há momentos que tu paras e pensas, poxa, não acredito que essa pessoa não está mesmo aqui. O luto é um processo complexo que leva tempo e depende muito dos traços individuais de cada pessoa. Mas aquela dorzinha, aquela saudade, aquela tristeza, de vez em quando tu deixas de sentir, mas eventualmente pode voltar. E se for uma pessoa que tu amaste muito, dependendo também da intensidade do relacionamento, vai sentir réplicas, mas já não te derruba. Porque lá está. É algo que tu aprendes a viver. Oh, doutora, também vi que és muito defensora das mulheres e de preservarmos a nossa intimidade, de Sim. não formos a nossa intimidade, né? Até pronto, tenho seguido, diz às vezes que pronto, para guardarmos o casamento. Exatamente. Como é que se consegue fazer isso, doutor? É que não É vou assim. negar. Quando eu falo para as mulheres guardarem a sua sexualidade, a maioria das pessoas assume que é porque eu sou cristã, que eu estou na igreja, que é só por causa dos motivos espirituais. É assim, como psicóloga, eu nunca vou dizer a ninguém o que ela deve fazer segundo as minhas crenças. Isso seria extremamente antiético da minha parte. Eu não posso fazer isso. A única coisa que eu aconselho e recomendo às mulheres é tentarem preservar a sua sexualidade até que elas pelo menos sintam que estão num relacionamento de compromisso. Claro que as pessoas são livres de fazer as suas escolhas. Se elas se sentem no momento em que elas querem explorar, podem fazê-lo. Eu só dou essas dicas de vez em quando, baseada nas experiências que eu tenho também como terapeuta, porque todos os dias eu recebo mulheres que, que não seguem essa orientação, ou pronto, que têm uma vida sexualmente mais liberal, mas que os resultados são desastrosos. Então, por verificar essa diferença, é que eu digo, poxa, se calhar mais vale tu esperares um bocadinho até tu saberes que aquela pessoa não vai a lado nenhum. Porque, assim, a exceção confirma um pouco a regra, né?
Não é porque deu certo com uma que a maioria vai seguir bala, como se diz. E Pois. outra, e são exemplos muito claros. Tu pegas em duas folhas e tu colas uma na outra. Quando tu separas as folhas, uma leva pedaços da outra, ok? E o que eu vejo é que mulheres que normalmente entregam-se sexualmente a um homem sem a menor garantia tipo do que aquilo vai dar, quando corre mal, e muitas vezes corre mal, elas chegam ao gabinete completamente quebradas por dentro. E esse tipo de entrega precoce sexualmente deixa marcas. Deixa marcas porque a psicologia masculina é diferente da feminina. O homem envolve-se emocionalmente de forma mais demorada do que a mulher. A mulher apaixona-se muito mais rápido do que o homem, ok? Então, um, essa balela de cá, se ele não dormir contigo, ele vai te abandonar. Isso é treta. Isso é treta. Normalmente, os homens ainda funcionam de forma muito parecida com os primórdios. Eu sei que muitos aqui vão dizer, ah, não, mas hoje em dia, ok. Mas a maioria dos homens ainda tem uma mentalidade bastante tradicional. E quando há um envolvimento sexualmente precoce, as probabilidades, isto são estudos sobre casais, ok? Eu não estou a falar em opiniões, eu estou a falar com fundamentação. A maioria deles não investe tanto no fator compromisso como a mulher. Quando há sexo cedo na relação, a probabilidade do homem se envolver com compromisso diminui. Ponto. Então, imagina o que acontece na mente de um homem quando ele entende que eu conquistei esse território, mas custou-me algo. O homem sempre vai valorizar aquilo que ele teve que pagar um preço para conquistar. Aquilo que requer sacrifício é mais valorizado. Isso é psicologia básica humana. E o que acontece é que quando o sexo vem na frente, encurta-se o distanciamento que seria necessário para que o coração dele se envolvesse. Aí a mulher vai ter que dar muito mais para que ele queira, porque, epá, pode parecer injusto, mas tipo, se ele já teve tudo, ele já não tem tanto pelo que almejar. Porque o homem é conquistador por natureza, ele é caçador, ele quer perseguir algo e alcançar. E se tu entregas logo as coisas de bandeja, ele não tem que correr atrás de mais nada. É como, por exemplo, tu chegas e o homem quer ir à caça e chegar e dizer, ah, foi difícil, entrei no mato, enfrentei aquele bicho e consegui matar aquela, sei lá, gazela e trouxe. Outra coisa é chegarem e colocarem-lhe uma gazela morta na porta de casa. Ele vai abrir a porta, vai pegar a gazela, vai levar para dentro, vai cozinhar e vai comer. Mas o gosto de contar, a dificuldade de pegar naquilo e cozinhar não vai existir. Então, e isso é importante. Tem que haver aquela consideração de não foi de qualquer maneira que eu tive esta mulher. Porque assim, quando ele pensa em te abandonar, ele tem que se lembrar do tempo que ele teve de investir para ficar contigo. E há uma frase que eu prezo muito, que diz assim: é apenas justo que muito custe o que muito vale. Se tu sabes do teu valor como mulher, o que custa um homem te ter? Porque o alvo, não estou a dizer, gente, não me interpretem mal, eu sei que como psicóloga isto é muito arriscado dizer, mas é o que dizem, quem tem o leite não vai comprar a vaca. Claro que aqui ninguém é vaca, né? Mas, dá tempo de tu conhecer essa pessoa. Sabes porquê? Quando tu envolves o sexo, o teu discernimento diminui automaticamente. Há pessoas que estão em relacionamentos com alguém que não lhes acrescenta absolutamente nada, mas que lhes dá imenso prazer. Então, às vezes, a pessoa não tem o mesmo objetivo de vida que tu. Não há amor que resista a propósitos de vida diferentes. Isto é um facto, que vai cada um numa direção. Mas, se vocês têm uma química sexual incrível, tu podes dar por ti a pensar, se calhar vale a pena tentar. Se calhar ele até pode vir a mudar de ideias.
se calhar até não sei o quê. Não, ele só te dá grandes orgasmos, ou ela só te dá grandes orgasmos. Mas não quer dizer que tem competência para ser teu marido ou tua esposa, ou criar os teus filhos. Vai arrebentar com o teu dinheiro, não se dá bem com ninguém da tua família, não te respeita na rua, fala mal contigo, mas quando vocês entram no quarto, tudo pega fogo. Estás a entender? O sexo, às vezes, o sexo de forma prematura não te deixa ver a pessoa pelo que ela é. É a tua carne, é a tua carência, são os teus traumas ouvidos que estão a falar mais alto, porque tu queres que alguém te acolha, tu queres que alguém te afirme. Então tu vais te contentar com aquilo que a pessoa está a te dar, mas será que é o melhor para ti? E depois nós vemos pessoas que entusiasmaram-se pela química sexual, quando passou aquela fase da novidade, a realidade veio à tona. E aí, nós não temos nada a ver. Estamos sempre a discutir. Ele tem uma mentalidade muito não sei o quê. Então, mas tu não viste isso tudo e você já... Estás a entender? Vocês já partilharam o corpo, mas afinal não partilham mentalidades. E depois é criança que depois fica num lar desfeito. Ou então é mais quando acontece uma gravidez que o pai não quer, ou a mãe não estava preparada, é mais um aborto que a mulher vai ter que passar. Se ela já tem problemas com rejeição, se ela já tem problemas com abuso sexual, ela vai se sentir usada, mais um que passou por mim e me abandonou. Muita coisa que acaba por ser acrescentada à tua lista de traumas e poderia ter sido evitado se tu abrandasse e dissesse, vamos ver se vale a pena eu dar-te o lado mais sagrado que eu tenho no meu corpo, que é a minha capacidade de gerar vida. Porque é isso que tu entregas a outra pessoa quando tu te deitas com ela. O auge do sexo cria vida. Então tu vais te deitar com alguém com quem tu não vais poder partilhar vida. Eu acho que vale a pena esperar. Não, eu acho que também depois de ouvirem a doutora Gisela, né? Quem sabe, pronto, alguma coisa há de ficar. E como vês, eu não falei de nenhum versículo bíblico. Não foi preciso sequer. Também podemos só desmistificar essa ideia de que, pronto, dos homens. Os homens, para já, eles não procuram, acho que procuram pouco, né? Ajuda, quem procura mais são as mulheres. Só do facto de um homem dizer que vai ao psicólogo. Acho que os amigos, né? Começam aquele fazer chacota, começar a abusar. Tu vais lá fazer o quê? Não sei o quê, tu não precisas disso e coisas assim. Como é que podemos acabar com esse tipo de comportamento? É assim, não é acabar, é ajudar as pessoas a recuarem nesse aspecto. Os homens que têm a inteligência de fazer terapia, se tivessem a ousadia de falar sobre isso e dizer eu faço terapia e foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, muitos que também querem e não têm coragem de admitir que precisam, se calhar também fariam. Então passa por pessoas que nós consideramos e que respeitamos, chegarem-se à frente e dizerem eu faço e não tem nada de errado nisso. Figuras públicas. E eu tento tanto falar sobre isso, tipo, pessoas que têm relevância na nossa comunidade, falarem sobre o tema e dizerem, gente, procurem ajuda. É importante. Mas nós só abrimos os olhos para certas questões. Quando dói, quando alguém da nossa família morre de repente de depressão, porque a depressão não é o que te mata, é tudo aquilo que ela envolve. Dá-te um ataque cardíaco depois de anos a sofreres com a depressão. Ou tu mesmo suicidas. Ou, entendes? Overdose de alguma droga, porque não aguentas com a depressão e queres te anestesiar. Então há vários caminhos da depressão tirar a vida da pessoa. Temos que falar sobre isso. Basicamente é falar, expor o tema repetidas vezes, porque a informação tem que ser repetida até ser assimilada. E só para finalizar o tema, o que é que a doutora, qual é o passo que a doutora acha que temos que começar a dar, que é para esse assunto começar a ver como, ser visto como normal? Que é para as pessoas começarem a pedir mais ajuda? Olha, é fazermos 50 mil palestras sobre isso. Chamarmos pessoas relevantes, falarmos, sermos mais unidos enquanto povo. Já que estamos a falar da comunidade negra, a comunidade negra tem uma desunião incrível.
Parece que quando um sobe, todos os outros que ficaram atrás ficam revoltados. Não Querem tem puxar a que pessoa para baixo. Precisamos ser mais unidos. E quando alguém disser eu preciso de ajuda, os outros não gozarem. usarem. Se puderem, ajudem. Apoiem a Vai, pessoa. faz. Olha, eu também passei por isso. Reconhecer. Porque lá está, o ego exacerbado é um mecanismo de defesa de pessoas mal resolvidas e que têm muitos traumas ali escondidos, né? Então as pessoas dizem, não, eu sou forte, eu não preciso. Nós precisamos de tirar essa ideia de que o preto é forte e aguenta tudo. Desde quando que a cor da pele está associada à força psicológica? Não tem nada a Nós ver. temos que normalizar o facto de nós precisarmos de nos cuidar. Aliás, muitas patologias que a pessoa apresenta fisiologicamente deixam de existir, como se fosse por magia, quando a pessoa começa a fazer terapia. É Uau, é. incrível. Dores de estômago passam. Dores de cabeça passam. Situações mal resolvidas começam-se a resolver e o corpo literalmente começa a relaxar e a voltar à sua funcionalidade normal. Então, faz sentido ou não faz sentido cuidar do Não centro de quem faz. tu és? Mas acho que temos que começar a cuidar mais do nosso psicológico, que é a parte mais importante que nós temos. Nós precisamos mesmo de nos ajudar e pá, ainda temos um longo caminho pela frente, né? Mas alguém Mas tem de. vai-se falando mais do tema, quem sabe assim vamos começar a pedir ajuda, a começar a desmistificar um pouco essa ideia de que psicólogos não é só para malucos e coisas do género. Nem, nem as pessoas têm que ter vergonha de pedirem ajuda, de irem a psicólogo. Eu, pelo menos, eu não teria essa vergonha. Se eu um dia precisar, vou pedir ajuda e não vou ter vergonha disso. Portanto, é como uma doença qualquer. Tu precisas da ajuda de um psicólogo, como tu vais, tens um febre ou tens algum tipo de doença, vais ao médico e pronto. E nem precisa de ser doença. Tens uma dificuldade em relacionamento, imagina que tu és uma pessoa conflituosa. Ou então és uma pessoa muito passiva, não sabes ser assertiva, não consegues dizer aquilo que tu pensas e defendeste e fazeres valer as tuas opiniões. Vai falar com um terapeuta que vai te dar ferramentas de tu desenvolveres essas competências. Ou tu queres simplesmente conhecer-te melhor, saber em que áreas é que tu tens mais dificuldade ou facilidades. Queres melhorar alguma coisa. A terapia não é só quando tu estás a passar por crises e depressão. A terapia também é para tu saberes quem tu és e saberes aonde é que tu podes melhorar e como é que tu fazes para melhorar. Porque senão era só ler um livro de autoajuda e já está. Já está. Ninguém ia precisar. Mas não funciona assim. Tu podes ler o livro que tu quiseres sobre como construir um computador. Tu consegues construir um computador depois de leres um livro. Não, tens que praticar, né? Uma coisa é E teoria, não outra coisa só. é prática. Há coisas que não são. É tipo assim, isto não sou eu que vou fazer, é outra pessoa. Pois. Tu consegues ver as tuas costas. Não. Então tu precisas de um terapeuta. É essa a minha dica de agora. Tu não Vai, consegues ver tudo em ti mesmo sozinho. Tens que ter alguém que vê. tu vê. Olha, doutora, muito obrigado por disponibilizares o teu tempo para essa conversa. Acho que temos que repetir mais. Temos que repetir mais vezes conversas deste tema, né? Que é para ver se